Olha, em uma nota divulgada hoje pela Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS, que defendeu que a educação infantil seja a última área a retomar as aulas no Estado. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a coordenadora técnica da educação da FAMURS, Fátima Ehlert. Fátima, boa tarde, muito obrigado por nos atender. Fátima, por que essa nota repudiando o EAD, o ensino ou a volta às aulas para os alunos, principalmente da escola infantil? Boa tarde, nós que agradecemos a oportunidade de poder colocar a posição da FAMURS a respeito do retorno da educação infantil, entendendo que esta etapa tem que ser uma das últimas a retornar, porque nós teremos aí um protocolo sanitário a ser cumprido e isso será muito traumático para as crianças poderem atender a tudo aquilo que vai ser este processo de retomada nas escolas. É a questão do distanciamento, a questão da higienização. Então, nós temos que analisar muito bem isto e levar em conta também que são os municípios os responsáveis por esta etapa de ensino na sua maioria, né, em atendimento a quase 70% dos alunos que estão matriculados na educação infantil hoje. Certo. Fátima, esse pedido da FAMURS está ligado à educação infantil em função de os pais, na sua maioria, terem que se deslocar para levar a criança efetivamente? Esse é o ponto mais relevante dessa decisão, dessa nota? São vários os aspectos, na verdade, né? Nós temos que levar em conta a questão da idade das crianças, de que esta etapa da educação, ela requer a interação muito próxima professor-aluno, o contato, o toque, porque efetivamente o cuidar e o educar. E a relação pedagógica, ela acontece a partir da socialização, e a socialização se dá na interação das crianças com as crianças, das crianças com o professor, das crianças com o monitor, das crianças que partilham brinquedos, das crianças que partilham espaços. Então, como é que isso vai se dar num retorno que terá que seguir tantos protocolos sanitários? Fátima, quem conversa contigo agora é Luiz Gustavo Bives, mais uma vez agradecendo a tua atenção com a gente. Para a gente poder entender como é que os prefeitos, a percepção dos prefeitos em relação a esse possível retorno das escolas infantis, primeiro, né? E qual orientação a FAMURS está passando para os prefeitos, para as prefeituras, a respeito desse possível retorno? Bom, nós tivemos ontem, né, o conhecimento destas etapas de retorno que vão se dar, então, a partir do dia 15 de junho, aí seguindo diferentes fases. E nesse primeiro momento, nós achamos muito prudente manter 100 aulas no mês de junho, né, em todas as redes de ensino, tanto a pública quanto a particular, mas também nos preocupou esta previsão de que a educação infantil ela esteja presente em 3 dos 4 cenários que se prevê o retorno já a partir de julho. Então, esse entendimento nós temos que se fazer um estudo mais detalhado, e nós queremos compor este grupo que vai estudar esta possível retomada no mês de julho da educação infantil, por entender que é nos municípios e são os municípios que atendem a maioria destas crianças matriculadas na educação infantil. Então, por isso que nós queremos nos somar nesse debate, nos somar nesta decisão com base em ensinos técnicos. Já estamos contatando com profissionais da área da saúde que atendem especificamente essa faixa etária do 0 aos 5 anos e 11 meses, para que a gente realmente tenha segurança no retorno às aulas e possa garantir essa segurança às crianças e às suas famílias. Certo. Fátima, nós estamos conversando com Fátima Ehlert,
que é a coordenadora da FAMURS. Fátima, no documento, a FAMURS destaca que o possível retorno deve ser norteado por um estudo técnico, né, que aponta readequações necessárias e demanda um maior investimento por parte do Estado, principalmente em relação ao Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar. Sobre essa questão, a entidade tem conversado com o governo do Estado, não? Sim, nós temos participado junto à SEDUC, sempre a convite do secretário Faisal, que tem nos chamado para refletir, enfim, e debater todas essas possibilidades. Até no último encontro, nós reforçamos essa necessidade que nós temos que rever o transporte escolar, porque no momento em que nós vamos poder oferecer esse transporte com uma capacidade menor de alunos, aonde hoje circulam 38 alunos num transporte, nós vamos ter só a possibilidade de circular 19, então nós vamos precisar um maior número de veículos, nós vamos precisar, quem sabe, de um tempo maior para depois recuperarmos e reorganizarmos o calendário escolar, e isso também vai demandar mais recursos. Ele se mostrou bem receptivo e levaria esse nosso questionamento, então, para o governo do Estado, e dentro desta nova reorganização que nós faremos, eu acredito que a partir do segundo semestre, quando de fato teremos uma retomada mais significativa às aulas. Bom, um pouco da pergunta já foi respondida, mas para deixar claro para a nossa audiência, Fátima, na opinião da FAMURS, quando seria possível o retorno da educação infantil aqui no Estado e como a gente pode ter esse retorno na medida em que são regras como distanciamento, enfim, para crianças que às vezes o controle fica muito mais complicado para o professor, para o educador. Como é que a gente pode entender esse distanciamento com as crianças? Bom, nós desde o início, quando entramos nesses debates sobre a retomada das aulas, temos sido bem firmes no sentido de que isso só pode ocorrer a partir de estudos técnicos. E esses estudos técnicos, eles têm que dizer respeito à questão dos protocolos sanitários, a questão de como é que está a evolução do vírus, como é que está a propagação dele em todos os municípios do nosso estado, né? E isso tem que ser levado em conta. E essa questão do distanciamento. Então, por isso, essa nossa visão e esse entendimento de que a educação infantil tem que ser uma das últimas etapas a retornar às salas de aula. Por quê? Porque eles vão ter que se adaptar a esta nova rotina de distanciamento, de higienização, de relação com o outro, né? Como é que nós vamos imaginar uma higienização constante de 2 em 2 horas? São as crianças de menos de 2 anos, onde não é indicado o uso de máscara. Como é que nós vamos manter esse distanciamento na refeição, na hora do soninho, no acordar, no trocar a fralda, no fazer a sua refeição? Então, são várias as questões que elas fazem parte desse cotidiano da educação infantil. Então, nós temos que ter esse olhar especial para esta etapa da educação básica. A gente tem uma pergunta aqui, Bogado, no Facebook, eu vou repassar para a Fátima, é de uma telespectadora. A Fernanda Amaro nos manda no facebook.com/ubratv. Ela relata uma situação que é bem comum, bem corriqueira aqui no Brasil, e faz a pergunta. Uma pergunta para a liberação que existe do comércio em face às mães que trabalham, muitas chefes de família. Qual a rede de apoio preparada às famílias que não têm creches para deixar seus filhos, visto que esses não têm como dar, abre aspas, um jeito de deixar com alguém para que trabalhem em paz e que necessitam manter seus empregos, visto que o comércio está voltando, a gente tem a flexibilização. Eu queria só completar, Fátima, ainda seguindo essa linha, até pela alimentação, né? Porque muitas escolas municipais dão alimentação. E como é que faz? Até porque, como disse o Bives, o comércio está voltando. Com certeza, nós sabemos que todas essas questões sociais e econômicas, elas refletem no dia a dia
das famílias relacionadas à questão da educação, que nesse momento tem as suas aulas suspensas, as suas atividades suspensas. Mas o que nós temos que levar em conta? O que levou esta suspensão às aulas? O que levou esta suspensão às aulas foi a questão da pandemia, é uma questão excepcional que nós estamos vivendo, e nós não somos contra o retorno, nós somos contra um retorno que não garanta esta proteção à vida, que não garanta esta possibilidade de segurança tanto às crianças, aos estudantes, quanto aos profissionais da educação. E por isso, somos enfáticos na questão do estudo técnico. É o estudo técnico que vai nos garantir este retorno seguro. Então, nós precisamos dar essa garantia também para as famílias, porque mesmo que o comércio esteja retornando, que as atividades econômicas, elas precisam, que o pai trabalhador, a mãe trabalhadora, ela precisa dessa condição de deixar os seus filhos, mas, acima de tudo, ela precisa da garantia de que seu filho está tendo esta proteção à vida, porque por mais que ele muitas vezes que esse vírus ele não seja letal nesta faixa etária, mas a criança é transmissora, e muitas vezes a criança lá na sua família, ela mora com os seus avós, ela é cuidada por pessoas de idade, e como é que vai ser quando essa criança retornar à escola? Como é que vai ser quando nós tivermos um foco em determinadas escolas e nos municípios com o retorno das aulas? Como é que isso também vai ser entendido pela comunidade? Então, nós acreditamos que temos que ter muita clareza, temos que ter muita base científica para que esse retorno dê segurança, tanto para os prefeitos e secretários de educação que vão reorganizar esta volta, quanto para as famílias que precisam sim deste espaço, né, para que seus filhos sejam então cuidados, para que possam retornar às suas atividades, mas tudo isso tem que ser feito dentro de um protocolo e de um atendimento a este protocolo que garanta estas questões vitais, porque realmente é um momento e não há uma receita pronta, né? Certo. Bom, nós lhe agradecemos, Fátima Ehlert. Muito obrigado por participar com a gente. Fátima, que é a coordenadora de educação da FAMURS. Sinta-se à vontade aqui para participar mais vezes com a gente, trazendo informações da FAMURS, principalmente na área da educação. Muito obrigado e uma boa noite para você. Muito obrigada. Boa noite.